Other things was the daily life, now, here. Instead of, okay. Você acha que conhece a verdadeira história de André Rieu? Aos 75 anos, o famoso maestro holandês, conhecido mundialmente por suas valsas encantadoras e espetáculos grandiosos, tem um lado que poucos conhecem, e algumas revelações podem realmente chocar até os fãs mais fiéis. Nos últimos anos, Rieu enfrentou desafios que ninguém imaginava. Problemas de saúde que quase paralisaram sua carreira, críticas severas do meio musical que o acusaram de comercializar demais a música clássica, e momentos de solidão e tensão pessoal que quase abalaram seu casamento de décadas com Marjorie, a mulher que sempre esteve ao seu lado nos bastidores. Mas esses não são os únicos segredos. Existem histórias polêmicas de rivalidades internas com músicos, sentimentos de inveja e isolamento que ele mesmo admitiu sentir dentro do próprio meio artístico, e até decisões controversas em turnês e apresentações que dividiram a opinião pública. O que fez André seguir em frente e se manter no topo, mesmo diante de críticas, doenças e tensões familiares, é algo que poucos conhecem. E hoje vamos mergulhar fundo nessa história, revelando detalhes que a mídia tradicional muitas vezes escondeu. Você vai descobrir como o maestro, mesmo com toda a fama e o glamour, precisou enfrentar o lado mais humano e vulnerável de sua vida. E como essas experiências moldaram o artista que encanta multidões até hoje, mostrando que por trás do sorriso carismático e das apresentações impecáveis, existe um homem que já quase perdeu tudo e precisou se reinventar para sobreviver emocional e profissionalmente. Se você ainda não é inscrito no canal, agora é o momento de fazer isso. A inscrição é essencial para que possamos continuar trazendo conteúdos polêmicos, misteriosos e cheios de revelações impactantes sobre figuras que todos acreditam conhecer, e também ajuda o YouTube a entender que você quer ver mais vídeos como este, fazendo o canal crescer e alcançando cada vez mais pessoas curiosas. Não se esqueça de deixar o seu gostei. Isso é fundamental para que o vídeo seja recomendado e chegue a mais fãs que querem conhecer a história completa de André Rieu. Se puder apoiar ainda mais financeiramente, considere enviar um Super Thanks, uma forma direta de incentivar a produção de conteúdos de qualidade e garantir que possamos continuar investigando os segredos mais obscuros do mundo das celebridades. E se não for possível, apenas comente aqui embaixo qual foi a revelação que mais te surpreendeu. Isso também nos ajuda muito e faz toda a diferença. Fique comigo até o final deste vídeo, porque a última revelação sobre André Rieu aos 75 anos é absolutamente impactante e vai mudar completamente a forma como você vê este ícone da música clássica moderna. Prepare-se para descobrir um lado do maestro que você nunca imaginou. Um lado cheio de mistérios, polêmicas e verdades que poucos tiveram coragem de contar. Este é o momento de olhar para André Rieu além do palco, além das valsas e do glamour, e conhecer a verdadeira história que se esconde por trás da batuta e do sorriso carismático que conquistou milhões de fãs ao redor do mundo. André Léon Marie Nicolas Rieu nasceu em 1º de outubro de 1949, na encantadora cidade de Maastricht, na Holanda, uma região de paisagens bucólicas, marcada por tradições antigas e pela serenidade de suas ruas históricas. Desde o primeiro instante, parecia que o destino do menino estava escrito em partituras, pois ele veio ao mundo em uma família em que a música não era apenas um passatempo, mas sim uma forma de vida. Seu pai, também chamado André Rieu, era um respeitado regente da Orquestra Sinfônica de Limburg, conhecido pelo rigor técnico e pela postura severa diante dos músicos. A casa da família Rieu era, em muitos sentidos, um espelho do pai, metódica, disciplinada e silenciosa. Nada era feito por acaso. Cada hora tinha sua função e cada gesto precisava estar dentro de um padrão quase militar de comportamento. A música, que para tantas famílias é motivo de alegria e união, na casa dos Rieu era sinônimo de responsabilidade e cobrança. André cresceu cercado de sons refinados, ensaios longos e partituras espalhadas, mas também de uma atmosfera que reprimia a espontaneidade. Ainda criança, ele observava o pai ensaiando e sentia tanto admiração quanto medo.
O menino ficava fascinado com o poder que a batuta exercia sobre dezenas de músicos, mas também assustado com o olhar frio e exigente do pai, que transformava cada nota em uma questão de honra. Naquele ambiente, a música não era tratada como arte viva, mas como um dever quase sagrado. Sua mãe, embora mais afetuosa, também seguia o mesmo código de sobriedade e compostura. Era uma mulher de hábitos refinados e poucas palavras, que acreditava que a criança bem educada devia falar baixo, não interromper os adultos e jamais demonstrar emoções em excesso. Por isso, quando André sorria demais, ria alto ou expressava entusiasmo por alguma descoberta, recebia olhares de reprovação e, às vezes, comentários frios que o faziam se recolher. Aos 5 anos, quando recebeu o primeiro violino das mãos do pai, ele sentiu que aquele instrumento era ao mesmo tempo uma bênção e um fardo. A sensação do arco deslizando sobre as cordas o encantava, mas o medo de errar o paralisava. Ele sabia que qualquer deslize, por menor que fosse, atrairia uma bronca severa. Mesmo assim, insistiu em tocar. O violino se tornou sua fuga, uma maneira silenciosa de dizer o que não podia em palavras. Cada nota era um refúgio, uma conversa com ele mesmo. Nos primeiros anos de aprendizado, o pequeno André mostrava um talento natural para a melodia e um ouvido apurado que surpreendia os adultos. Mas o reconhecimento dentro de casa era mínimo. O pai raramente elogiava, e quando o fazia, era com frases curtas, quase técnicas, como se quisesse evitar que o filho se sentisse orgulhoso demais. A mãe, por sua vez, acreditava que o elogio em excesso poderia estragar o caráter da criança. Assim, André cresceu sem o conforto das palavras de incentivo, e isso o marcou profundamente. Em entrevistas já adulto, ele confessaria que sua infância foi solitária, fria e repleta de silêncio, e que aprendera muito cedo a esconder suas emoções para sobreviver naquele ambiente. A casa dos Rieu era grande e imponente, mas fria como uma sala de concerto vazia. O menino passava horas observando o pai ensaiar e imaginando um dia poder tocar sem medo, sorrindo para o público, algo que parecia proibido naquele lar. Enquanto outros garotos brincavam nas ruas ou soltavam pipas, André se via sentado diante de partituras complexas, praticando escalas e repetições infinitas. O som do violino ecoava pelos corredores como um pedido de liberdade que ninguém parecia ouvir. Ele mesmo dizia que a música, naqueles anos, era tanto uma prisão quanto uma porta de escape. O pai impunha uma rotina rígida, horários fixos para estudo, alimentação e prática. A infância de André teve pouco espaço para brincadeiras. Não havia risadas altas nem tardes de jogos, mas sim disciplina, horários e o peso constante da comparação. Qualquer erro no violino era visto como um fracasso pessoal, uma falha no sistema quase militar que regia a casa. Essa rigidez, embora dura, também o formou. O menino aprendeu a ter foco, resistência e a não desistir diante das dificuldades. Mas o preço foi alto. Ele cresceu tímido, introspectivo e com uma dificuldade enorme de se expressar emocionalmente. O pequeno André também sofria por se sentir diferente dos colegas da escola. Enquanto outros falavam de esportes, aventuras e brincadeiras, ele falava de sinfonias e concertos. Muitas vezes, era motivo de zombaria por parte dos colegas, que não compreendiam sua vida reclusa e sua paixão pela música clássica. Por isso, ele se acostumou a viver no próprio mundo, ouvindo, observando e sonhando. Esse isolamento fez com que desenvolvesse uma sensibilidade aguçada. Ele percebia os mínimos detalhes do comportamento das pessoas, captava emoções e transformava tudo isso em som. Era o seu modo de compreender a vida. André dizia que quando tocava, era como se conversasse com algo maior do que ele, uma espécie de força invisível que o consolava e o fazia sentir-se menos só. Ainda na adolescência, começou a perceber que a rigidez do pai o havia tornado forte, mas também o havia afastado da alegria genuína que deveria existir na música. Ele começou a se questionar. Por que a música clássica precisava ser tão séria, tão distante das pessoas? Essa pergunta o acompanharia por toda a vida, e seria o ponto de partida para a revolução artística que ele criaria décadas depois. Mas naquele tempo, ainda menino, ele apenas sonhava em um dia poder tocar livremente, sem medo de errar, sem precisar agradar a ninguém. Curiosamente, embora o pai quisesse moldá-lo como um músico de concerto tradicional,
André começou a se interessar por melodias mais leves, valsas e composições populares. Ele sentia que nelas havia algo que faltava na música rígida da sala de ensaio. Emoção verdadeira. As valsas, com seus ritmos envolventes, o faziam sorrir e lembrar de momentos felizes, raros na sua infância. Essa descoberta foi quase um segredo pessoal. À noite, quando todos dormiam, ele pegava o violino e tocava suavemente valsas vienenses, imaginando multidões dançando e sorrindo, algo completamente oposto ao ambiente de sua casa. Aos poucos, essa fantasia se transformou em propósito. André começou a entender que queria emocionar pessoas comuns, não apenas impressionar críticos. Esse desejo nasceu ali, no silêncio da casa dos Rieu, em meio à solidão e à repressão, como uma chama discreta que, mais tarde, se tornaria um incêndio de sucesso mundial. A trajetória de André Rieu como o maestro que desafiou convenções e reinventou o conceito de música clássica não nasceu de uma ideia repentina, mas de uma inquietação profunda que começou ainda na juventude. Depois de crescer sob o olhar severo de um pai regente que via a arte como dever e não como prazer, André seguiu o caminho que todos esperavam. Estudou nos conservatórios de Liege e Maastricht, e mais tarde na Academia de Bruxelas. Lá, mergulhou na técnica, na teoria e no rigor que moldavam os grandes músicos da época. No entanto, quanto mais estudava, mais percebia que aquele universo o asfixiava. Ele amava o violino, mas odiava o formalismo que cercava a música clássica. Sentia-se desconectado de um sistema que transformava a arte em símbolo de status e não em ponte entre as pessoas. Essa sensação o acompanhava em cada recital, em cada aula, em cada aplauso contido. André começou a perceber que, apesar de a música ser considerada universal, ela estava trancada em salões de mármore, distante do povo que mais precisava dela. Essa constatação despertou nele algo que seu pai jamais entenderia: a necessidade de libertar a música, de devolvê-la à rua, ao coração das pessoas, de fazê-la sorrir novamente. Nos anos 1980, quando já tinha conquistado certo respeito como violinista, André começou a planejar algo que muitos considerariam uma heresia artística. Ele sonhava em criar uma orquestra que tocasse valsas, peças românticas e melodias clássicas com leveza, emoção e humor. Uma orquestra que não exigisse paletós e sapatos de verniz para o público se sentir digno de assistir. Uma orquestra que se comunicasse com o público como um velho amigo e não como uma instituição distante. Em 1987, finalmente, o sonho tomou forma. André fundou a Johann Strauss Orchestra, com apenas 12 músicos. O nome já era uma declaração de intenções. Strauss, o rei da valsa, representava a alegria popular da música europeia do século XIX, aquela que fazia multidões dançar em praças e jardins. André queria recuperar essa essência, mas com um toque moderno. Ele mesmo dirigia os ensaios, escolhia o repertório e cuidava da forma como os músicos se apresentavam. Nada de austeridade. Havia sorrisos, vestidos coloridos, passos leves e, sobretudo, emoção. Nos primeiros concertos, realizados em pequenos teatros da Holanda, muitos críticos torceram o nariz, o chamavam de comerciante de valsas, popstar de conservatório, palhaço da música clássica. Diziam que ele estava transformando uma arte nobre em um produto de entretenimento. Mas André nunca se abalou. Respondia com calma que seu objetivo era emocionar as pessoas e não impressionar especialistas. Ele repetia em entrevistas que a música deve ser para todos, não apenas para os que usam gravata. E foi justamente essa filosofia que o fez romper fronteiras. À medida que sua orquestra crescia, também crescia o público que o seguia. Casais dançavam nas praças, idosos choravam ao som de An der schönen blauen Donau, e jovens descobriam que música clássica podia ser divertida. Aos poucos, a Johann Strauss Orchestra se transformou em um fenômeno mundial. As turnês internacionais começaram a lotar arenas inteiras, e os concertos de André se tornaram verdadeiros espetáculos visuais, com cenários grandiosos e uma energia contagiante que contrastava completamente com a rigidez das apresentações tradicionais. Mesmo assim, os críticos continuavam a atacá-lo. Diziam que ele simplificava demais, que reduzia obras complexas a fragmentos comerciais,
que seu sucesso se devia mais ao marketing do que ao talento. André, porém, respondia com a mesma serenidade de sempre. Dizia que, se a música fazia as pessoas sorrirem, então já cumpria seu papel. Ele não queria criar um concerto para eruditos, e sim uma celebração da vida. Essa postura lhe rendeu tanto amor quanto rejeição. Enquanto os puristas o acusavam de banalizar a música, milhões de fãs o viam como o homem que a devolveu ao coração do povo. O que muitos não percebiam é que por trás de cada sorriso no palco, havia também a sombra do menino solitário que crescera em silêncio na casa dos Rieu. Ao permitir que o público risse, dançasse e se emocionasse, André estava, de certa forma, se curando de uma infância em que a música era sinônimo de obediência e não de alegria. O palco se tornou seu espaço de libertação, um lugar onde ele podia desafiar a rigidez que o moldou e provar que a emoção era mais poderosa que a técnica. Mesmo diante do desprezo de parte da crítica, André conquistou um lugar único na história da música contemporânea. Seu estilo se tornou inconfundível, o cabelo longo, o sorriso gentil e a batuta que parecia dançar entre os dedos. Ele transformou o concerto clássico em espetáculo, sem perder o respeito pela tradição. Misturava Beethoven com Elvis, Mozart com ABBA, Strauss com melodias populares, criando uma fusão que desafiava qualquer rótulo. Ao longo dos anos, sua orquestra cresceu de 12 para mais de 50 músicos e passou a se apresentar em alguns dos locais mais icônicos do mundo, como o Schönbrunn Palace, em Viena, e a Waldorf Square, em sua cidade natal. Por trás do maestro carismático que conquistou o mundo com suas valsas e melodias encantadoras, havia um homem profundamente reservado e sensível, cuja vida pessoal girava em torno de uma relação sólida e duradoura com sua esposa Marjorie, uma mulher que, apesar de discreta, desempenhou um papel central na construção do império musical de André Rieu e na manutenção de sua estabilidade emocional ao longo das décadas. Eles se conheceram ainda na adolescência, quando ele tinha apenas 11 anos e ela 13, em um encontro casual que se tornaria o início de uma história de amor lenta e discreta, marcada por gestos tímidos, olhares demorados e uma conexão silenciosa que se aprofundou com o passar dos anos. O romance amadureceu gradualmente, passando pelos primeiros passeios juntos, pelas conversas tímidas e pelos momentos de cumplicidade que, mesmo pequenos, significavam muito para um garoto que cresceu cercado de disciplina, regras rígidas e uma infância solitária. A relação se fortaleceu com o tempo e, em 1975, eles se casaram, consolidando uma parceria que não se restringia apenas ao amor romântico, mas que também se estendia aos aspectos profissionais e estratégicos da vida de André, criando uma base sólida que seria essencial para enfrentar os desafios da fama e da carreira intensa que ele construiu a partir de então. Marjorie não era apenas sua esposa. Ela se tornou uma verdadeira sócia silenciosa, ocupando o papel de mentora, gestora e conselheira, cuidando dos bastidores da carreira do marido, administrando turnês, lidando com a logística da orquestra, orientando negociações e zelando pelo bem-estar de todos os músicos sob a liderança de André. Sua presença garantiu que ele pudesse focar na parte artística, no violino e na condução, sabendo que os assuntos administrativos e estratégicos estavam em mãos seguras e confiáveis. André sempre reconheceu que a estabilidade emocional proporcionada por Marjorie foi determinante para que ele se mantivesse firme nos momentos mais difíceis, incluindo períodos de intensa pressão, críticas públicas e desafios pessoais. Ele descreveu Marjorie como a primeira pessoa a acreditar em mim de verdade, aquela que enxergou seu potencial antes mesmo de o mundo compreender a magnitude de seu talento, oferecendo não apenas suporte prático, mas também um espaço seguro de afeto, compreensão e incentivo constante. Entretanto, apesar dessa base sólida, o casamento de André e Marjorie não foi isento de tensões e crises, algo que ele mesmo revelou em momentos de sinceridade. A fama crescente, a rotina exaustiva de viagens internacionais, a preparação meticulosa de turnês e concertos e a constante pressão para manter o sucesso mundial criaram períodos de desgaste intenso, onde a proximidade física entre o casal era mínima e o cansaço emocional atingia níveis elevados.
André confessou em entrevistas que chegou a temer pela perda de Marjorie, admitindo que quase a perdi devido ao excesso de dedicação ao trabalho e à carreira, um alerta sobre a necessidade de equilibrar fama e intimidade, sucesso profissional e vida pessoal. Com o tempo, eles aprenderam a encontrar esse equilíbrio, estruturando rotinas que permitissem momentos de conexão familiar, mesmo em meio à intensidade da agenda artística, e valorizando cada instante em casa, no castelo de Maastricht, onde vivem até hoje, cercados por uma atmosfera de conforto, privacidade e beleza que contrasta com os palcos lotados e os olhos de milhões de fãs ao redor do mundo. A intimidade do casal, construída com respeito, diálogo e senso de humor, tornou-se a âncora que sustentou André em meio às tempestades da carreira. Ele reconhece que muitas vezes poderia ter sucumbido às tentações do mundo artístico, paixões efêmeras ou relacionamentos passageiros que se apresentam aos artistas de sucesso, mas nunca se envolveu em escândalos públicos, mantendo sua vida pessoal protegida da exposição midiática e preservando a confiança que sempre teve com Marjorie. Esse segredo de longevidade e felicidade conjugal, segundo ele, é justamente a combinação de respeito mútuo e senso de humor compartilhado que permite aos dois lidar com desafios, divergências e situações inesperadas com leveza e cumplicidade, fortalecendo o vínculo e garantindo que o amor continue vivo, mesmo após 4 décadas de casamento. André costuma afirmar que cada gesto, cada palavra e cada sorriso trocado com Marjorie é uma forma de lembrar que, apesar da carreira extraordinária, dos concertos lotados e da fama internacional, o que mais importa é a estabilidade emocional, a confiança e a cumplicidade que construíram juntos, elementos que permitem que ele volte aos palcos cheio de energia e entusiasmo, sabendo que em casa existe um porto seguro, uma base sólida de afeto e compreensão, um espaço onde pode ser simplesmente ele mesmo, sem precisar corresponder às expectativas do mundo. O relacionamento do casal é, portanto, um reflexo de equilíbrio entre os extremos da vida de André. Enquanto ele brilha sob os holofotes, conduz multidões e transforma a música clássica em espetáculo acessível e emocionante. Em casa ele encontra calma, intimidade e proteção, valores que o ajudam a preservar a saúde emocional e a continuar criando e compartilhando música com alegria genuína. Essa parceria singular não apenas moldou a trajetória de André como artista, mas também definiu a qualidade de sua vida pessoal, permitindo que ele enfrentasse as pressões da carreira sem perder a essência de quem é e oferecendo aos fãs uma perspectiva humana e sensível de um homem que, por trás do carisma e da genialidade artística, valoriza acima de tudo o amor verdadeiro, a lealdade e a amizade que se mantém intacta ao longo dos anos, mostrando que o segredo de um relacionamento duradouro está em compreender, respeitar e celebrar o outro mesmo quando o mundo parece exigir mais do que se pode dar. Mesmo com uma carreira marcada por brilho, glamour e sucesso internacional, André Rieu, como qualquer ser humano, não escapou das sombras que acompanham a fama e a vida sob os holofotes. Períodos em que o maestro se viu confrontado com a fragilidade da saúde, os imprevistos da vida e o peso das expectativas externas, lembrando a todos que por trás do sorriso contagiante e da batuta que parecia dançar no ar, existia um homem vulnerável, sujeito a medos, limitações físicas e críticas severas. Um dos momentos mais delicados de sua trajetória ocorreu em 2012, quando uma infecção viral no ouvido interno comprometeu seriamente seu equilíbrio e sua capacidade de audição, levando-o a cancelar uma série de concertos e interromper uma turnê que prometia lucros milionários e visibilidade ainda maior, um episódio que revelou que mesmo os maiores artistas estão sujeitos a imprevistos e a fragilidades que nem todo planejamento consegue evitar. Para André, aquele período foi aterrador, pois o violino, que sempre fora sua extensão, seu confidente e sua linguagem, parecia se distanciar dele. Cada nota que ele imaginava tocar se tornava um desafio intransponível. E o medo de nunca mais conseguir conduzir uma orquestra com a maestria de outrora o acompanhava em cada momento de silêncio, em cada instante de incerteza. Os meses de recuperação foram lentos e dolorosos, marcados não apenas por exames e tratamentos médicos,
mas por reflexões profundas sobre a vida, a carreira e o ritmo frenético que ele mesmo impusera. A sensação de vulnerabilidade, de não ter controle sobre seu próprio corpo, marcou André de maneira intensa, obrigando-o a confrontar a finitude e a perceber que, mesmo com talento, sucesso e reconhecimento, a vida pode ser interrompida por circunstâncias fora de seu alcance. Essa interrupção, além de afetar sua saúde, trouxe perdas financeiras significativas, uma vez que turnês canceladas implicavam não apenas receitas perdidas, mas compromissos com músicos, patrocinadores e equipes inteiras, responsáveis por meses de trabalho e dedicação. Esse episódio fez André questionar a forma como conduzia sua própria existência, o ritmo acelerado das apresentações, a pressão constante e a necessidade de sempre superar expectativas, levando-o a refletir sobre o equilíbrio entre trabalho e bem-estar, entre o brilho da fama e a manutenção da própria saúde. Paralelamente aos desafios de saúde, André sempre enfrentou críticas rigorosas e, muitas vezes, ácidas de parte do meio musical erudito, onde sua proposta de tornar a música clássica acessível e emocionante era vista como uma afronta à tradição. Muitos músicos e críticos o consideravam um vilão, acusando-o de reduzir obras complexas a produtos comerciais, de romantizar o repertório e de transformar a música em espetáculo para agradar massas, priorizando o lucro em detrimento da arte. André, no entanto, nunca se deixou abater por essas opiniões e manteve sua convicção de que a música deve tocar corações, emocionar o público e criar experiências únicas, não apenas satisfazer egos acadêmicos ou respeitar normas antiquadas. Em entrevistas, ele expressou de maneira contundente essa filosofia, afirmando que prefere 1000 pessoas chorando de emoção ao som de sua orquestra a 10 críticos aplaudindo por obrigação, deixando claro que seu propósito sempre foi humano e afetivo, e não meramente técnico ou institucional. Apesar da firmeza de suas convicções, o desgaste emocional causado pelas críticas foi intenso. André relatou em momentos de sinceridade que, em certos períodos, sentiu inveja, isolamento e até uma espécie de hostilidade dentro do próprio meio artístico, percebendo que o sucesso, embora amplamente celebrado pelo público, podia gerar ressentimentos entre colegas músicos e críticos que não compartilhavam de sua visão. Essa percepção de oposição constante e de incompreensão profissional exigiu dele não apenas resiliência, mas também inteligência emocional, paciência e capacidade de transformar as frustrações em motivação criativa, convertendo críticas e inveja em combustível para inovar, melhorar suas apresentações e reafirmar seu propósito. Cada queda, cada crítica, cada desafio de saúde acabou contribuindo para humanizar André Rieu aos olhos do público. Ele não era mais apenas um maestro impecável e sorridente nos palcos. Tornou-se um homem que conheceu limites, que sentiu medo, dor e incerteza, mas que aprendeu a superar adversidades com coragem, disciplina e paixão pelo que fazia. A recuperação da infecção viral no ouvido interno, por exemplo, embora lenta, marcou uma nova fase em sua vida, em que passou a valorizar mais cada momento de música, cada ensaio e cada concerto, entendendo que cada apresentação era um presente, não um dever imposto. Essa maturidade também se refletiu na forma como lidou com críticas e expectativas. André percebeu que agradar a todos era impossível, mas que sua missão era tocar o maior número possível de pessoas de maneira genuína e afetiva. As quedas, as dores e os períodos de sombra tornaram-no mais empático, mais consciente da fragilidade humana e da importância de viver o presente com intensidade. Em vez de se deixar abater, transformou cada dificuldade em aprendizado, ajustando seu ritmo de trabalho, cuidando da saúde, delegando responsabilidades e criando uma equipe de confiança que pudesse sustentá-lo em momentos de vulnerabilidade. A experiência de quase perder o controle de sua própria carreira devido à doença, combinada com as críticas constantes, também ampliou sua compreensão sobre a relação entre fama, poder e responsabilidade. André passou a entender que ser um artista de sucesso não é apenas encantar o público, mas também proteger a própria energia, preservar a integridade emocional e saber quando desacelerar para manter-se capaz de emocionar de maneira plena. Ainda assim, jamais deixou que os obstáculos diminuíssem sua alegria ou seu entusiasmo pelo palco.
Chegar aos 75 anos para André Rieu representa muito mais do que a simples passagem do tempo. É o reflexo de uma vida inteira dedicada à música, à emoção do público e à transformação pessoal que o tempo inevitavelmente impõe. O maestro costuma brincar que tem 75 por fora, mas 25 por dentro, uma frase que sintetiza seu espírito jovial, a energia que ainda conserva e a paixão inabalável pelo violino e pela condução da Johann Strauss Orchestra, elementos que o mantêm ativo, inspirado e plenamente envolvido com sua carreira, mesmo em uma idade em que muitos artistas já diminuíram o ritmo. André aprendeu a lidar com o envelhecimento de forma leve, consciente e natural, encarando as mudanças do corpo, a passagem dos anos e os sinais da maturidade com bom humor e serenidade, sem nunca perder o entusiasmo que o acompanhou desde os primeiros ensaios na infância em Maastricht. Ele reconhece que a longevidade, seja na vida pessoal ou na carreira, depende da curiosidade constante, da gratidão pelo que se conquistou e do trabalho disciplinado, uma tríade que ele repete em entrevistas e que se tornou o alicerce de sua filosofia de vida. Aos 75 anos, André mantém uma rotina intensa, viajando constantemente com sua orquestra, apresentando-se em palcos de todos os continentes e encantando plateias que vão de crianças a idosos, todos contagiados pelo mesmo entusiasmo e emoção que ele próprio sente ao reger. Apesar da intensidade das viagens e da agenda cheia, o maestro cuida de sua saúde com disciplina, dedicando tempo a exercícios físicos que fortalecem o corpo, mantendo uma dieta equilibrada que garante energia suficiente para suportar concertos longos e extenuantes, e preservando hábitos que permitam a manutenção da vitalidade necessária para conduzir dezenas de músicos e interagir com o público de forma calorosa, mantendo a postura impecável e o sorriso contagiante que se tornaram marcas registradas de sua personalidade artística. Contudo, o que mais mudou nos últimos anos foi sua visão sobre a vida e sobre a música. Se em fases anteriores ele buscava reconhecimento, aprovação e a afirmação de seu talento diante do mundo, hoje André afirma que toca apenas para se conectar com as pessoas, para criar experiências compartilhadas e para oferecer momentos de beleza, emoção e alegria. Ele acredita profundamente que a música possui o poder de unir, de curar feridas emocionais e de oferecer refúgio em um mundo cada vez mais caótico e acelerado, e que esse é o verdadeiro propósito de sua arte, muito mais valioso do que qualquer prêmio, crítica ou elogio. O maestro de hoje é mais contemplativo, mais sereno e até mais espiritual. Em suas falas recentes, ele descreve a valsa como uma oração dançada, capaz de fazer a alma respirar, e demonstra uma sensibilidade rara em reconhecer que cada nota tocada tem potencial para tocar vidas, acalmar corações e transmitir sentimentos que palavras sozinhas não conseguem expressar. Mesmo com essa maturidade e profundidade emocional, André não perdeu o senso de humor, a leveza e o brilho nos olhos que sempre cativaram plateias ao redor do mundo. Ele continua brincando sobre a possibilidade de reger aos 100 anos, e sua energia, paixão e carisma fazem com que poucos duvidem dessa previsão, pois ele parece ter encontrado um equilíbrio entre a força da experiência e a vitalidade juvenil que ainda pulsa em cada gesto. Aos 75, ele reflete sobre a carreira e a vida com gratidão, reconhecendo as conquistas, os desafios superados, as críticas enfrentadas e os momentos de vulnerabilidade que moldaram seu caráter e sua visão de mundo. André Rieu aprendeu a valorizar não apenas os palcos e aplausos, mas também o amor da família, a cumplicidade com sua esposa Marjorie, o afeto dos músicos que o acompanham há décadas e a conexão íntima com cada fã que o acompanha em turnês, seja pessoalmente ou por meio de gravações e transmissões. Essa consciência de propósito e equilíbrio permite que ele viva cada dia com intensidade, alegria e atenção plena, entendendo que cada concerto é uma oportunidade de espalhar emoção, cada viagem uma chance de aprender algo novo, e cada interação com o público uma troca que enriquece tanto quem assiste quanto quem rege. Além disso, André passou a refletir mais profundamente sobre a importância de deixar um legado que vá além da fama e do sucesso comercial. Deseja inspirar novos músicos,
Transmitir o amor pela música clássica de maneira acessível e mostrar que a arte pode ser instrumento de alegria, conexão e cura. Sua maturidade trouxe também uma compreensão maior do valor da simplicidade e da autenticidade. Ele sabe que o brilho do palco é fugaz se não estiver acompanhado da verdade do coração, da paixão genuína e do compromisso com a experiência emocional do público. André Rieu, aos 75 anos, é, portanto, uma síntese de décadas de aprendizado, de superações pessoais e profissionais, de momentos de dúvida, doença e crítica, transformados em força, sabedoria e propósito. Ele se mantém ativo, saudável, motivado e conectado com a essência da música, equilibrando carreira, família e cuidado pessoal, e mostrando que envelhecer não significa perder vitalidade, mas sim ganhar perspectiva, serenidade e consciência do verdadeiro valor de cada nota, cada aplauso e cada sorriso compartilhado.